Boa tarde, Pedro. Qual que é o cargo que o senhor ocupa na New Way? Sou gerente de tecnologia. Boa tarde. O senhor não é sócio da empresa, o senhor, Não, não. o que o senhor, na qualidade, então, de preposto da empresa, o que o senhor tem a dizer a respeito Bom, desse, desse contrato que o centro educacional alega ter sido descumprido? nós oferecemos uma solução que permite uma conexão dos nossos clientes, né, uma solução B2B, multicanal, onde através dela o cliente ele pode conectar diferentes canais, entre eles o WhatsApp, Instagram, e-mail, SMS ou qualquer outro canal que o cliente tem. Essa solução, ela tem uma parte que depende somente dela, né, que é o que está no nosso controle ali. Então, toda a disponibilidade, acesso, segurança, logins, volumes, que ela se mantenha estável e que ela possa estar operando ali dentro daquilo que a gente se compromete a entregar. E ela tem uma dependência com ferramentas externas. Então, para que ela possa funcionar especificamente falando do WhatsApp, que é o que vem ao caso aqui, a gente depende que o cliente tenha essa conta, que essa conta esteja dentro dos conformes ali que a Meta pede, né, que isso esteja integrado e conectado corretamente, e que esse uso ele possa ser feito aí dentro de algumas políticas e de boas práticas que ela prega, né? Então, que você tenha um volume, que você tenha um aceite formal daquela pessoa que você está tentando falar com ela. Existem algumas regras que a Meta estipula para que você possa iniciar um contato, para que você possa receber um contato. Então, depende muito de como essas regras elas foram definidas ali e como a gente quer usar. O que aconteceu aqui é que na implantação, né, no momento ali de começo de uso, o cliente ele teve algumas dificuldades ali, umas tentativas de acionamento que ele tentou fazer para os clientes dele, e em alguns casos, né, não, isso não foi em todos os casos, essas mensagens acabaram não chegando, mas elas não chegaram não por um motivo de uma deficiência ou de uma indisponibilidade da plataforma, elas não chegaram exatamente porque ela esbarrou em algumas das regras, ou porque ele precisava falar com esse cliente em um outro formato, né? Então, por exemplo, estou iniciando uma conversa agora com o Daniel e eu não posso simplesmente começar uma tratativa ali com o Daniel sem que isso tenha um template, um pré-cadastro que tenha sido feito para que essa mensagem seja entregue. Existem alguns casos que, se você tentar falar várias vezes, mesmo estando dentro daquilo que a Meta estipula, ela pode, por arbítrio dela, escolher não entregar essa mensagem. Então, tiveram algumas dificuldades nesse sentido ali de adequação com relação à forma como a Meta trabalha, né, e a forma como esses acionamentos deveriam acontecer, e isso acabou gerando uma insatisfação aí do cliente que acabou não se adaptando aí a essas regras. Então, acho que de forma geral, assim, essa é a minha visão. Essas limitações impostas pela Meta chegaram ao conhecimento da contratante, centro educacional? Ela foi informada que essa limitação poderia inviabilizar o uso da plataforma? É para mim ou é para o... Não, senhor. Sim, acredito que sim. Dentro dos nossos contratos, a gente coloca as políticas da Meta, elas estão explícitas ali dentro, são explicadas. Apesar de não ter participado diretamente da contratação do colégio, é parte do nosso trabalho, né? Uma vez que é um pré-requisito aí para que essa mensagem chegue aí para os clientes deles. Então, o senhor está me dizendo que o senhor não participou dessa contratação, mas pelo que ordinariamente acontece, a requerida informa essas limitações para o contratante. É isso que o senhor está querendo me dizer? Perfeito. Havia um limite do volume de disparos pretendidos? Para o nosso contrato, sim, é um acordo que é feito ali, dependendo do nível que o cliente precisa entrar, mas isso, para o nível da Meta, não existe um número, né? Não é uma coisa que você fala assim, não, existe a quantidade de mensagens que você pode, então, assim, são diferentes retornos que você tem. Se você extrapolar aquilo que a Meta exige ou permite que você faça,
você vai receber, ó, você não pode mais entrar em contato com nenhum novo cliente, porque você chegou no limite meta. Então, existe esse limite que acontece, porém, não é o único motivo de não entrega de mensagem, né? Então, ele é um dos possíveis motivos dessa mensagem não chegar no cliente final. Mas Esse com a caso, gente também existe um acordo ali, dependendo do nível que você quer, o que a gente recomenda que o cliente entre ali, principalmente os que estão começando, né, para começar essa interação e começar a aumentar gradualmente aí o uso conforme ele vai evoluindo nos nossos planos. nesse caso específico, foi contratado um limite de disparos? Isso eu não tenho certeza, talvez o Daniel possa me ajudar aí com relação a limite de disparos, eu não tenho essa resposta. Então, o senhor não sabe se esse limite de disparos contratado foi ou não desrespeitado. O senhor não sabe qual é o limite. Eu sei que dentro daquilo que estava proposto para o plano, eles acabaram enviando mais mensagens do que aquilo que foi combinado previamente com o acordo comercial que teve. Tá? Mas o número exato para te falar, contratou 200, entregou 201, essa resposta eu não sei te informar. E a respeito desse limite, como o senhor não participou das tratativas, o senhor só sabe por ouvir dizer. Isso. É, Agora, o primeiro limite, que é o limite meta, isso é publicado, tá? Isso daí tá lá, se você entrar, você consegue ver as tiers que eles falam, né? Então, se você extrapolar uma dessas tiers, você vai acabar sendo bloqueado pela meta porque você atingiu um limite de entrega de mensagem diária. então, quer dizer que a New Way não faz um contrato prometendo um número superior de disparos ao que a meta permite. Sim, isso é da própria política, né? Isso daí é da própria meta ali. A contestação, a requerida alega o seguinte, que as três operadoras adicionais, Pamela, Carrara e Camila, realizaram interações na plataforma sem a base contratual de cobrança de licença adicional. Era a interação ou a mera disponibilização do acesso. O que é isso? O senhor pode repetir novamente, por favor? Na contestação, a New Way alega que Pamela, Carrara e Camila realizaram interações sem base contratual ou cobrança de licença adicional. O que é isso? Elas acessaram a plataforma, elas tiveram interação com o cliente deles ali, né, o lead deles ali, e se não teve nenhuma cobrança adicional é porque ele estava dentro de um limite pré-estabelecido ali de licenças. Normalmente as nossas licenças, os nossos contratos, eles estipulam uma quantidade máxima de licenças de usuários que podem acessar a plataforma, e se você usar a mais do que aquilo que você contratou, você paga um excedente. Então, nesse caso aí, pelo que eu estou entendendo do texto, ela está falando que estava dentro desse limite que foi contratado. Sei quem alega a parte a qual o senhor representa. Houve ou não essa questão das licenças adicionais? Se está falando que teve, é que eu acho que eu não entendi o termo. Ele falou que teve excedente, então se teve excedente é porque no contrato tinha uma quantidade estipulada e eles acessaram a mais. Então, se está falando que houve 3 acessos adicionais, é porque o acesso do contrato ali estava constando um acesso, por exemplo. Uma das alegações da New Way, pelo que eu estou entendendo da contestação, é que também não conseguiu acesso porque não pagou licença adicional. É isso que os senhores alegam? Se não houve o pagamento de licença adicional e não houve autorização, quando acontece o excedente, e esse acesso ele é solicitado, a gente pergunta se isso vai ter um custo adicional. Você realmente deseja, e se houver o ok, esse acesso é liberado. Se esse acesso não for liberado, porque o que foi combinado inicialmente eram 3, por exemplo, aí ele não vai conseguir realmente o acesso, só vai conseguir acessar a plataforma quem tiver esse acesso autorizado ali. O que a autora adquiriu é o plano Light, que seria de 200 a 400 acessos, é isso? Isso, de mensagens diárias, né? Não acessos de usuários. Uma outra alegação que acontece aqui é que a autora teria informado que o número de acessos que ela teria não superaria 500 acessos mensais, não diários, seria 500 mensais, ou seja, esse pacote light de 200 a 400 mensagens dias era mais do que suficiente. O senhor confirma isso? Isso, o acesso aí nesse caso que está sendo falado é a quantidade de mensagens trocadas no mês, né? Então, o que foi estipulado aí é que ele não passaria de 500 mensais e o que estava acontecendo ali, ele estava tendo 200 por dia.
Eu perguntei o seguinte: o senhor ficou sabendo em algum momento das tratativas que o centro educacional falou que ele não usaria mais do que 500 acessos mensais. Isso foi mencionado? No que eu fiquei sabendo da negociação, sim, que eu tive de informação aqui de como foi a tratativa. Doutor Maurício, o senhor está com a palavra. Obrigado, Excelência. Aproveitando essa última pergunta, o preposto acabou de falar que teve conhecimento. Isso não faz parte de um contrato de pré-negociação, ou mesmo faz parte do contrato de formalização da prestação de serviço? Isso daí é uma tratativa comercial que é feita porque, assim, nunca é exato. Então, ele é sempre com base numa estimativa de uso. E dependendo da estimativa de uso que você tem, o tipo de contato que você vai ter, o tipo de cliente, aluno que você tem ali, ou pais, é estipulado um plano, e esse plano, normalmente, ele encaixa dentro de uma quantidade de acesso, uma quantidade de atendimentos que você vai trocar ali dentro do mês. Então, é por conta disso que é definido essa quantidade, essa estimativa de uso ali, para que esse plano possa ser encaixado dentro da necessidade do cliente. Por favor, todas essas regras que o senhor mencionou até agora, essa estimativa que o senhor falou, número de acesso, quantidade de acesso, ou possibilidade de acesso, isso foi tudo tratativa verbal, por telefone, ou consta na negociação contratual? A pergunta direta é essa. O contrato, eu preciso do contrato para poder responder com certeza. O que normalmente acontece a gente estipula lá, existe a tratativa comercial, ela traz possibilidade de negociação. Então, por exemplo, eu poderia ter negociado com vocês um acesso ilimitado, vocês poderiam ter quantas licenças vocês quisessem. Existem casos que são assim, existem casos onde isso é estipulado, você pode acessar normalmente os planos menores, que é o caso do Lite de vocês podem ter 3 acessos, e aí, se vocês quiserem acesso adicional, vocês vão estar pagando excedente. Então, assim, o contrato de vocês em específico, para poder afirmar como ele está lá dentro, eu não sei informar para você. O que eu sei te dizer é, normalmente, como isso acaba acontecendo aí nas negociações contratuais. O senhor poderia informar, em cima do seu conhecimento, se nas tratativas, ou pós-tratativas, ou na implementação, seja o momento que for, a empresa requerida, a New Way, informou para a requerente qual a quantidade máxima de essa transmissão de mensagens que poderia ser feita sob a possibilidade, se existia a possibilidade de risco de bloqueio? O risco de bloqueio é que, quando a gente fala sobre bloqueio, na verdade, a gente está falando sobre uma coisa maior. Bloqueou a sua conta, por exemplo. Existem alguns casos de não entrega. Isso eu vou mandar uma mensagem para o Daniel e essa mensagem pode ser entregue. Eu vou mandar uma mensagem para outra pessoa, essa mensagem pode não ser entregue. Isso é uma trava estipulada por diferentes motivos que possam acontecer, e isso pode ou não estar associado com uma quantidade de mensagem. Dependendo do que aconteça, sim, ela é definida e você pode, dentro daquilo que você está, ou na faixa que você se encontra dentro da meta, você pode começar, por exemplo, 1.000 conversas por dia. E isso vai crescendo ao longo do tempo. Isso não é sempre que acontece, né? Nem sempre isso está associado com um valor. Então, depende muito daquilo que aconteceu para que você possa dizer exatamente qual foi o motivo que gerou a não entrega, ou qual foi o motivo que gerou essa necessidade de você precisar fazer uma tentativa posterior. Então, assim, todos esses pontos, como eles fazem parte dessa política, eles são publicados, eles são disponíveis, o que ele fica em documentação oficial da meta, e a gente consegue disponibilizar isso, a gente disponibiliza isso junto com os nossos contratos ali para os clientes. Quanto tempo depois da implementação que o sistema parou de funcionar lá na empresa requerente, lá na escola? O sistema estava disponível a todo momento, não teve um caso de o sistema não estar disponível e você não consegue um acesso. O que aconteceram foram algumas interações que, naquele momento da entrega, ela tem códigos de erro, ela sinaliza o motivo daquela não entrega acontecer, mas isso não foi uma indisponibilidade sistêmica. Isso foi uma entrega pontual de uma interação que tentou ser feita com um cliente final ali, com um pai ou com um aluno, não sei dizer exatamente. Veja bem, tanto a inicial como a contestação, elas não têm dúvida que houve um bloqueio do sistema. Eu sei que você está querendo explicar uma situação que, para nós, pelo menos eu vejo que não é aqui importante. O sistema teve um bloqueio, ele parou de funcionar e a defesa reconhece isso. A minha pergunta foi quando que parou de funcionar o sistema? Se foi por esse sistema ou não, não é uma questão que eu estou querendo esclarecer. Quando parou de funcionar e quando houve o bloqueio?
o bloqueio do sistema, de vocês não conseguirem mais acesso no sistema, ele só ocorreu se houve um cancelamento do contrato, se houve um pedido de encerramento da parte de vocês. Antes disso, até onde eu tenho conhecimento, não houve um bloqueio de acesso à plataforma. A plataforma continuou funcionando, os acessos continuaram funcionando. O que eventualmente pode ter acontecido é isso que eu falei, uma não entrega de uma ou outra mensagem ali para esse contato final. Tá, vamos lá. Vocês foram notificados pela requerente sobre a não possibilidade de usar, vamos dizer assim, já que está falando que não houve um bloqueio. Vocês foram notificados pela empresa, foram cientificados por e-mail, telefone, mensagem. O que aconteceu quando os caras sabendo que o sistema não estava sendo mais usado? Aí o acesso ele entra pelo nosso time de suporte, né? Então, o acionamento acontece ali e o suporte ele faz a respectiva tratativa ali, dependendo do que aconteceu. E qual foi a solução para tentar resolver isso? Não teve, até onde eu sei, uma indisponibilidade de acesso. É isso que eu não estou, talvez eu não tenha conhecimento, não tenha chegado até mim. Não conseguir acessar a plataforma, eu não tive conhecimento sobre isso. Então, pelo que você está me falando, o sistema continua funcionando, ele nunca parou de poder funcionar. O envio, a troca de mensagem, o envio e recebimento de mensagem. A partir do momento em que houve um encerramento da relação, onde houve um pedido para que ele não estivesse mais disponível, aí eu não sei precisar quando que foi essa data que aconteceu. O sistema está disponível até agora. Eu estou com o sistema aberto aqui, não o de vocês, mas eu estou com o sistema continua operando. O sistema MKTZap, o sistema que a Newway oferece para os clientes dele, continua ativo. O sistema do colégio, ele foi removido o acesso a partir do momento em que houve essa solicitação aí de que vocês não continuariam mais usando. Eu não sei te dizer quando que foi essa data dessa solicitação. E só para não ter dúvida, não teve implementação de solução, porque para você o sistema continua funcionando de forma normal, é isso? Pode ter entrado alguma coisa via suporte e isso não ter chegado até mim. Para mim, não houve uma indisponibilidade aonde vocês, eu não tive informação de que o sistema parou de funcionar para o colégio não está conseguindo acessar a plataforma. Tá. Então, contratualmente, via sistêmica, estaria tudo ok, é isso? Sim. Nada mais, excelência. Pedro, pode encerrar o depoimento ali. Doutores, então